Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Hoje, dia 2 de dezembro de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Marcos, capítulo 12, verso 10 e 11, diz assim: Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitam, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? O título hoje da nossa meditação é Meditações sobre o livro de Isaías, do livro de Isaías, capítulo 28, do verso 1 ao 22. O texto que nós temos como meditação diz assim: uma terceira subdivisão deste livro começa no capítulo 28. Ela nos leva de volta para nos dar detalhes sobre a invasão de Efraim, as 10 tribos, depois de Judá, pela formidável e profética Assíria. O orgulho produzirá o mesmo efeito da embriaguez no tocante a desviar o miserável povo judeu. Eles acreditarão que podem proteger-se de tudo ao firmarem uma aliança com a morte, ou seja, com a cabeça do Império Romano. Mas será exatamente isso que selará a ruína deles? Como um ciclone, os assírios devastarão Jerusalém. O Senhor usará essa tempestade de impetuosas águas que transborda para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. O julgamento, pois sua obra normal é salvar e abençoar. No livro de João, capítulo 3, verso 17. Mas o colapso de todos os valores e de todo o apoio humano é a oportunidade para Deus revelar a firme fundamentação que Ele mesmo colocou em Sião. Com que afeição Ele a contempla, pausando com prazer a cada expressão? Uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Sim, esta pedra, representando Cristo, era rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versos do 4 ao 7. Aleluia! Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 42. Glória a Deus. O bom samaritano, Marta e Maria. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aleluia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certamente, certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre seu próprio animal,
levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Marta e Maria. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Maria hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Marta. Tinha ela chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com coisas muitas? Então, tampouco é necessário ao mesmo tempo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, nós lemos aqui no livro de Marcos 12, 10 e 11, sobre a pedra angular que é Cristo. Uma pedra fundamentada, feita como coluna. Por outro lado, a gente vê aqui os ensinamentos de Jesus, que é acolher o nosso próximo e estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor é ser solidificado por esta pedra chamada Jesus. É aprender dele, que é humilde, manso e suave, e assim exercer o mandamento que ele nos tem proposto. Nós vemos na história religiosos, tanto aqui como nessa passagem de Lucas, a partir do versículo 25, que fala das pessoas que passaram por este moço, e ele estava ferido, caído, machucado, que ele tinha sido vítima de um roubo, de um assalto. Passou por ele pessoas que vão à igreja todos os dias, que até dizimam, pessoas que são, da igreja, mas nada fez, não se compadeceram dele. Mas vinha alguém que não tinha cargo nenhum na igreja, vinha alguém que nem de repente aquela igreja pertencia, mas o seu coração estava literalmente no Senhor, para se compadecer dos menos necessitados. E ele assim procede, proclamando a grande realidade e a grande verdade da palavra do Senhor. Por outro lado, nós temos 2 irmãs, Marta e Maria. Uma estava preocupada em servir, em fazer as coisas bem feitas, e a outra queria simplesmente ouvir do Senhor, que não é tão pouca coisa assim, porque ela queria aprender do reino de Deus, para depois fazer o que lhe convém. Então a gente vê que Jesus, ele ensina, Jesus, ele corrige, Jesus nos dá essa liberdade. E por que nós muitas das vezes o rejeitamos como pedra de ensinamento? Por que muitas vezes nós deixamos ele de lado? Não devemos proceder assim. Devemos abrir o nosso coração para ter o entendimento do alto dos céus. Para, quando nós nos perguntarmos o que eu preciso fazer, Deus já nos deu a resposta.
Amém? Eu gostaria que você pensasse nisso, meditasse sobre isso e vivesse essa oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.